Vamos lá. Pós-modernidade, pluralidade teológica. Prestem atenção aqui. Alguém queria falar alguma coisa aí? Dou 5 segundos para falar. Eu não sei hoje, a grosso modo, de forma geral, eu não sei como que a igreja hoje se relaciona com o evangelho. Eu posso dar conta um pouquinho da igreja que eu pastorei. Mas eu não sei se os cristãos hoje creem no evangelho e vivem à luz do evangelho. Eu não sei mesmo. Uma coisa é você crer no evangelho, outra coisa é você viver à luz do evangelho. Porque não tem como você dissociar evangelho e reino de Deus. Vamos aqui pegar um estudo de caso hermenêutico. Você pega Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. A palavra ali traduzida por arrependimento, que deriva a palavra arrependimento, é uma palavra grega que significa não sentimento, mas uma mudança na estrutura mental. Então, ao ponto aqui hermenêutico, o evangelho está relacionado a uma mudança de estrutura mental. Então, eu não posso receber o evangelho e continuar pensando do jeito que eu pensava. Se eu recebi o evangelho, agora eu penso de acordo com o reino que esse evangelho me trouxe. Isso reflete nas atitudes. Em tudo. Eu sou casado com a Tânia, como é que eu vejo meu casamento? À luz do evangelho. O que é ver a luz do evangelho? É ver de acordo com os parâmetros do reino de Deus. É isso. Agora, eu não sei se a igreja... Não sei nem se os pastores compreendem isso, né, na sua maioria. A gente está em tempos delicados. O título aqui é Pós-modernidade e a pluralidade teológica. A pós-modernidade vai ter... Ela postula, ela legitima uma pluralidade religiosa, que é diferente de um diálogo interreligioso. Queria que vocês diferenciassem isso, tá? Quando a gente fala de pluralismo religioso, a gente está falando de diversas religiões, ok? Não sei se eu falei para vocês, fui chamado para dar uma palestra sobre ecumenismo e diálogo interreligioso, uma palestra sobre isso, e fui. Então, se eu perguntar para vocês assim, o cristão defende o ecumenismo? Qual seria a resposta de vocês? O cristão defende o pluralismo religioso? Sim. Tem. Não há só a nossa religião, gente, no mundo. Não há. Qualquer pergunta ficou assim, ó. Olha, eu fiz a pergunta para vocês pensarem. Defende não foi. O pluralismo religioso. Foi isso que eu entendi. Não, e você mas defende. Não, você defender no sentido de não tem que existir mesmo. A gente tem que. Não, você vai. Você vai. Estou colocando. Presta atenção. Você tá no período pós-moderno. Você não está na modernidade. Você não só vai identificar a presença de outras religiões, como você vai respeitar outras religiões, tal como você quer ser respeitado. Então você respeita as outras religiões. Ecumenismo é você achar que todas as religiões são iguais e levam para o mesmo lugar. Então o cristão não é ecumênico. Mas o diálogo interreligioso é a necessidade que nós temos de dialogar com crenças diferentes das nossas, sem ferir o nosso semelhante e sem abrir mão da nossa verdade. E talvez aí o Francis Schaeffer falava muito sobre isso. Aí está o grande desafio para nós. Você buscar, no período pós-modernidade, os pontos de contato para o diálogo. Isso é possível. Paulo fez isso em Atenas. Ele não buscou um ponto de contato?
Ali, o ponto de contato. Ele achou, ele foi lá, ele elogiou a poesia deles, elogiou a religião deles, elogiou um ponto de contato. Só que dentro desse ponto de contato, ele apresenta o evangelho numa estrutura de cosmovisão. Ele começa na criação, ele supõe a queda, ele fala da redenção em Cristo e fala da consumação, que um dia ele vai julgar todos. Então ele tem uma estrutura de cosmovisão que permite ele entrar num meio altamente filosófico, que era a cidade de Atenas. E ali, sem ferir os atenienses, nem sua religião, nem sua poesia, nem sua filosofia, ele busca um ponto de contato na fragilidade deles e apresenta o evangelho. Se a gente sabe fazer isso hoje, não sei, mas suspeito que não tenhamos sabedoria para isso. Precisamos ser formados para isso. Precisamos ser formados para isso. Fala, Márcia. Uma coisa que eu acho super importante para a gente, de uma forma geral, porque essas questões são questões assim, dentro da igreja também. Mas a gente tem que se entender como pessoas, seres sociais, relacionados dentro de uma sociedade, que seja corrompida e tal, mas estamos ali. Então temos que ter alguns, ecumenismo, somos contra, mas o pluralismo nós defendemos no sentido de que a gente também, como igreja, está subordinado a situações, como é que fala, jurídico-sociais. Então, quando o nosso artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, aí vai, discorre, sem distinção de raça, cor, tal, garantindo, aí ele fala sobre as religiões, que eu não vou falar tudo aqui, né, que ele fala sobre isso, nós, como cristãos, a gente precisa ter esse diálogo. Um dia teve uma discussão grave no meu trabalho, até fui conversar com o pastor sobre isso. E aí eles tinham uma bruxa, tinha não sei o que, e aí eu disse para eles, aí eles disseram que os crentes são burros, são tapados. E aí deu uma discussão bem grande, mas discussão não acalorada, discussão verbal assim, legal. E aí eu recorri ao quê? Eu não falei só na palavra de Deus, mas eu recorri às próprias leis para mostrar que nós cristãos somos assim, entendemos, aceitamos mais a eles do que eles a nós, e que eles nos excluem e nós que isso aí que você fez é encontrar o ponto de contato, que é o que eu estou tentando falar. Qual foi o ponto de contato aí? A legislação. Encontrou um ponto de contato. E nisso, por exemplo, os cristãos são burros. A gente vê a contradição da pós-modernidade. Porque prega respeito e aceitação a todos até a página 2. Porque vai você chamar eles de burro? Então, mas esse é o ponto. Chama um candomblecista, vocês são burros. A Cláudia Leite está sendo, perdido. A Cláudia Leite está sendo processada, o Ministério Público quer que ela explique por que ela trocou, eu acho, Iemanjá por Jesus e Oxua na música dela. Então, porque ela se converteu, você vai ver ela não canta mais. Você vai ver daqui a pouco aqui na nossa aula de pós-modernidade que na pós-modernidade a música não é dela. Daqui a pouco você vai ver isso aqui. Ninguém é dono de nada na pós-modernidade. Acabou. Vamos lá, gente. Eu ia pegar um ponto aqui, acabei esquecendo. Peguei um ponto aqui, ia pegar um ponto interessante aqui, mas esqueci. Foi. Vamos lá, gente. Não precisa muito não. Por exemplo, as últimas Olimpíadas foi proibido qualquer demonstração religiosa. No entanto, a abertura era a profanação da ceia, que era religioso. Então, uma contradição. Você vê uma contradição ali. Foi uma profanação da ceia. Você não respeitou a religião dos outros. Mas quer que todas as religiões sejam respeitadas pelos cristãos. A gente vive, irmãos, um tempo de perseguição, não perseguição bélica, mas a gente vive uma perseguição cultural, ideológica severa, que pode se transformar numa perseguição bélica mais na frente. Inclusive, teve campeões que... Vocês permitem eu continuar? Permitem? Pode. Por favor. Bom, o pluralismo religioso que defende não só o diálogo interreligioso, mas defende o ecumenismo. Isso vai afetar também o cristianismo, e na pós-modernidade vai surgir diversas vertentes
e uma multiplicidade teológica. Aí que vocês vão ver que a porca torce o rabo. Por quê, gente? Desculpa a expressão, mas lembra quando eu falei que na modernidade surgiu o deísmo e com isso surgiu uma nova teologia, que é o liberalismo teológico, que existia uma verdade absoluta? Pensa comigo. Na pós-modernidade toda a verdade é relativa. Então não existe uma verdade absoluta. Então é preciso surgir uma nova teologia? Não, novas teologias. Há uma diversidade de teologia hoje. Eu coloquei aqui alguns pontos. Por exemplo, os pilares, nessa diversidade teológica, entende isso aqui que isso é importante demais. Nessa diversidade teológica, os grandes pilares da fé cristã começaram a ser interpretados de forma diferente. Para aquela pergunta lá do início da aula, por que esses pilares da fé cristã, que eram vistos de uma só maneira, agora são interpretados de forma diferente? A ideia é interpretar de forma diferente para que a fé cristã se ajuste às novas demandas pós-modernas. Esse é o ponto. Então, primeiro, qual seria o primeiro pilar? Pergunta para vocês, sem você ler na apostila, tá? Qual seria o primeiro pilar-alvo? Qual seria? A Bíblia. Primeiro, que é o pilar da bibliologia. O que é bibliologia? A doutrina da Bíblia. Vou dar aula lá no Marcão sobre bibliologia. No pilar da bibliologia afetado, aqui, ó, doutrina da Escritura, o que eles vão negar? Inspiração da Escritura. Isso já negava lá na modernidade, né? Inerrância, claro, se você negou a inspiração, você nega a inerrância. Mas o ponto principal é questionar a relevância da Escritura nos tempos atuais. O que ela é relevante? O que um livro desse, antigo, tem a ver com o tempo que a gente vive? Se a gente ouvisse isso só fora da igreja, a gente entenderia, mas a gente está ouvindo isso dentro da igreja. O mais recente é a Igreja Batista, acho que botou ele para fora, que foi o Ed René Kevitz. Expulsou, mas só que ele agora chamou os holofotes para ele, né? Agora ele faz de propósito mesmo. Quero aqui saudar todos, ele fala assim, quero saudar todos e que todos possam repousar no colinho do Deus Mãe. Isso é de René. Eu aviso. Há quanto tempo que eu aviso sobre esse cara, ô Marcos? Há quanto tempo que eu aviso sobre esse cara? Bota ano nisso, cara. Vai cuidado com esse cara. Cuidado com esse, cuidado com esse, cuidado com esse. Só que agora está escancarado. Né? Então, repara, se não há... Presta atenção. Se não há relevância da Bíblia para esse tempo, o que a gente tem que fazer? Negar a Bíblia? Não. Na modernidade eles negaram a Bíblia? Não. Eles separaram Escritura de Palavra de Deus. Na modernidade. E agora? É possível, dentro desse, quando a gente fala de pluralidade teológica, também inserir nesse conceito o fato de a gente ter esse multidenominacionalismo, de como a gente tem denominações muito repetitivas, abrangentes, que elas surgem... São fenômenos parecidos, mas não iguais. E tem uma coisa muito interessante que você não vai perceber. Essa multiplicação de denominações pentecostais e neopentecostais não tem a ver com pluralismo teológico, tem a ver com ausência teológica. Falta teologia. Diferente daqui, cara. Porque aqui, quando eu falo de um pilar bibliológico, é gente pensando a Escritura de outra maneira e de forma muito contundente. É um pensamento teológico mesmo. Não é você usar o nome de Deus, mas para abrir igrejas e igrejas dentro de um formato místico. Não é isso. Aqui tem a ver com intelectualidade mesmo. Né? Essa multiplicidade de igreja não tem a ver com intelectualidade.
Tem a ver mais com ignorância do que com intelectualidade. Aqui é mais perigoso. Aqui é mais perigoso, porque aqui tem a ver com erudição. Então é complicado. E a gente tem ainda um prejuízo que percentual maior da igreja não gosta de teologia. Aí complica, né? Esses caras gostam. Então, é parecido, mas não é igual. Esse pro lado da bibliologia, a matemática é o seguinte: se a Bíblia não tem relevância para hoje e nós não queremos negar a Bíblia, o que a gente faz? Ressignifica. Até a Dona Maria das Graças falou isso, a Xuxa. Dona Maria das Graças falou isso, a gente tem que reescrever a Bíblia. Falou. Teóloga. O que Dona Maria das Graças sabe disso, gente? Vamos lá, o que seria ressignificar a Bíblia? No viés pós-moderno, a Bíblia não é a palavra de Deus. Olha aqui uma diferença, gente, olha, presta atenção aqui no tio. Na modernidade, a Bíblia não era a palavra de Deus, a Bíblia continha a palavra de Deus. Na pós-modernidade, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia se torna. Quando a Bíblia contém, eu busco pela razão. Quando a Bíblia se torna, eu legitimo pela emoção dentro de mim. Aí cada um tem a sua. Eu quero repetir essa frase aí. Ah, cara. Tá gravado aí, tá gravado aí. Qual é o ponto? Aí você vai ver. Aí você vai ver a pessoa escolher um caminho. Ela não está na igreja, ela não congrega, ela não tem pastor, ela pega a Bíblia e aplica na sua vida do seu jeito, e você vai falar com essa pessoa, cara, tem uma coisa errada aí. Ela fala assim, não, eu estou me sentindo bem assim. Tem uma música... Porque é o sentimento da pessoa que determina se é verdadeiro ou falso. Se eu estou me sentindo bem, então é verdadeiro. Se eu estou me sentindo bem, Deus está aprovando. Mas Israel se sentiu bem fazendo muita coisa e Deus reprovou. Tem a música do Falcão, o antigo Rapa, né? Que ele fala, eu tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. É isso aí. Marca bem isso. E ele é um cara inteligente pra caramba. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela pode se tornar à medida que seja vista na perspectiva da satisfação existencial do sujeito. Aí ela é a palavra de Deus. Aí você lembra, na década de 90 surgiu um modismo na igreja. Essa palavra foi rema para mim. Você já ouviu isso? Essa palavra foi rema para mim. Essa palavra foi só para mim. Ou seja, essa palavra veio satisfazer minhas necessidades existenciais. Para o leitor pós-moderno, cristão pós-moderno, Deus só fala com ele pela Bíblia quando ele se emocionar com o texto. O cristão moderno não tinha isso. Você não precisa se emocionar para entender que Deus fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe. Não precisa chorar nada para isso. Está lá, né? Não, aquele que mentia não mente mais. Você gosta desse mandamento? Aquele que mentia não mente mais? Sim ou não? Você cumpre esse mandamento? Eu vou pegar você no pontapé. Vamos lá. Vamos supor que você fala assim, sim, eu cumpro o mandamento. Aí eu vou falar, você cumpre o mandamento todo? Aí você vai falar, qual é o mandamento todo? O mandamento todo é, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos para assistir aqueles que precisam. É imperativo. Tá vendo como a gente pega o gomo que a gente gosta? Pega o gomozinho que a gente gosta. Tem um gomo lá que é mais azedo, porque... Vou pegar outro gomo também, né? Então, vamos lá. Vamos só pegar esse exemplo que eu te dou. Um pós-moderno ou qualquer crítico, ele vai pegar essas brechas do cristianismo. Isso é uma brecha. Porque você defende com unhas e dentes uma coisa e você fecha os olhos para outra coisa que às vezes está ali, ligado, colado com ela.
É como o outro diz assim, fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Aí pega isso para falar de prosperidade. O mesmo Salmo fala assim, que a gente deve emprestar a quem nos pede. Aí isso o cara não quer cumprir. Ele quer o gomo que ele gosta. Ele quer o gomo que ele gosta. O gomo azedo, ele passa em branco. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tá ficando bom. Vamos lá. Qual o primeiro pilar que foi quebrado ou que foi pluralizado? A Bíblia. Quando pluralizou a Bíblia, vai pluralizar o quê? Tudo que a Bíblia diz. E aí tem o pilar soteriológico. Presta atenção no pilar soteriológico dentro da pós-modernidade. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Soterios, que no grego quer dizer salvar ou salvação. No pluralismo teológico da pós-modernidade, Deus é interpretado, pode guardar isso, não por aquilo que a Escritura fala dele, mas Deus é interpretado pela necessidade afetiva do sujeito. Não é por aquilo que a Bíblia diz sobre ele. Trata-se então, qual é o Deus que surge aqui? O Deus de amor e não o Deus de leis e ordenanças. Esse Deus de leis e ordenanças é esse Deus lá. O Deus da pós-modernidade, ele é um Deus de amor, porque ele é interpretado na perspectiva da afetividade do sujeito. Ele não é interpretado por aquilo que a Escritura diz. Ele não está buscando o sentido do texto que fala sobre Deus. Ele está colocando o sentido que ele tem sobre Deus no texto. Isso é pós-modernidade, interpretação. Então, é claro que esse Deus de amor não pode excluir ninguém da salvação. Mesmo que todos esses aí não se definam como cristãos. O que essa vertente plural do cristianismo vai dizer? Que a salvação não é só para os cristãos. Que Deus é esse de amor que salva só os cristãos. É o que Vites está nessa aí. Vites e tantos outros. Caio Fábio. Caio Fábio, você não precisa pregar evangelho que Deus está salvando todo mundo, o mundo inteiro, de todas as religiões. É a última dele falando. Quem assiste Netflix aí, tem um filme chamado A Caminho da Fé. Eu vi esse filme, eu ia falar disso agora. E esse filme é sobre um cara que cai nessa situação universalista. Ele é um pastor, não é? É um pastor e é real, tá? É baseado em fatos reais. Mas eu sugiro ver, mas é o seguinte, o cara não é Caminho da Fé, tá? Isso é o Caminho da Fé. É o caminho da antifé. Exatamente, mas é igual o livro da Schilder, que eu indiquei para vocês, que é a pergunta Outro Evangelho. Esse livro trata disso também. Vamos lá. Afetou o pilar bibliológico, afetou a doutrina da salvação, agora vai afetar a doutrina de Cristo. Como? O que é o pluralismo cristológico? Você vai ver isso no desfile da Mangueira, se eu não me engano. Desfile da Mangueira que botou Cristo para todo mundo. Cristo a gosto do cliente. O pluralismo cristológico é fruto da diversidade soteriológica, ou seja, se há salvação para todos, então há Cristo para todos. O Jesus de prateleira. De qualquer um. É o Jesus do candomblé, é o Jesus da Umbanda, é o Jesus disso, o Jesus daquilo, é o Jesus dos cristãos. Em outras palavras, se não precisa ser cristão para ser salvo, Jesus Cristo é apenas um dentre tantos caminhos para a salvação. Não existe só o Cristo do cristianismo. Existe o Cristo de todas as religiões. Isso é a pluralidade teológica da pós-modernidade. Há inúmeras formas de salvação. E interessante que você vai lá para uma faculdade e você vai ver teu professor de sociologia te ensinando isso. Por que a salvação é só dos cristãos? Ele vai falar da salvação dentro do candomblé, dentro da Umbanda, a salvação sem Cristo. Ou pelo menos sem o Cristo da Escritura. É o Cristo montado para eles, né? No movimento Nova Era, eles deram o nome desse Cristo de Maitreya. Não sei se vocês sabem disso. Maitreya é o ungido, o substituto do Cristo, porque com o período
com o surgimento de mais um século, surgiu uma nova era. Nessa nova era, tudo que era da era antiga vai embora e se impõe uma era nova. Essa era antiga eles classificavam como a era de peixes, que é marcada pelos paradigmas cristãos. A era que entra agora é a era de aquário, que quebra os paradigmas cristãos e bota o paradigma da pluralidade, do esoterismo. Por exemplo, na modernidade era muito inteligente ser ateu. Na pós-modernidade não. Na pós-modernidade o que se voga é a crença. Você crê. Crê nos cristais, crê nas pirâmides, crê nos incensos, crê em tudo. É mais difícil, gente, hoje. Vamos lá. Preciso correr aqui, tá, gente? Quando falou de emprego daquela jovem tá um pouco, tem a ver um pouco isso aí, dele tentar isso não aconteça. Ô, rapaz, eu fui repreender umas vezes um demônio de uma mulher, eu levei uma surra de pau no meio da rua. Sério? Foi. Aquilo ali é um texto descritivo, não é um texto normativo. Não significa que a intenção do autor não é apontar para aquela mulher ali, mas apontar para a missão de Paulo na Macedônia. Essa é a intenção da narrativa de Atos. Ele introduziu Paulo na Macedônia, que é a Europa de hoje, o cristianismo como surge na Europa. O que ocorre ali, um discernimento que ele teve de uma entidade, de uma possessão demoníaca, que levava aquela mulher a falar as coisas que agradavam a Paulo. Ele então repreende aquilo, mas aquilo não pode ser colocado como um ponto normativo. Nós não podemos fazer isso, por exemplo, você não pode sair dali repreendendo o centro espírita, repreendendo isso, repreendendo aquilo, porque não se aplica. No sentido de repreender, mas de legitimar, por exemplo, uma menina endemoniada, está ali elogiando Paulo, e aí quando ele foi embora, aí ela leva seguidores, aquela menina ali, ela elogia Paulo, o Deus do Paulo, não sei o que, então seguir ela é a mesma coisa que seguir Paulo. Se fosse numa pós-modernidade, poderia entrar nisso. Poderia entrar nisso. Ela não difere nada de Paulo. Só que Paulo é cristão e ela não. Aí quem vê, depois que Paulo foi embora, ela elogia Paulo, Deus do Paulo, então é a mesma coisa. O que a gente tem que ver também, gente, é que toda essa pós-modernidade e a modernidade também faz críticas que são legítimas para a igreja. Legítimas. Críticas que a gente tem que baixar a cabeça e falar, estão certos. Por exemplo, a igreja se preocupar com o evangelismo e esquecer de pessoas passando fome. Não é uma crítica? O que recomendaram Paulo quando ele foi aceito em Jerusalém como legitimidade apostólica? Não esqueça dos pobres. Ele diz coisa que eu não deixei de fazer. Do jeito que você falou aí, que você apanhou de Paulo, muita gente não entendeu lá. Não, apanhei, levei paulada, a Tânia estava comigo. Levei paulada, eu tenho até hoje buraco na canela. A mulher estava... não vou explicar, vai demorar muito, vocês vão ficar rindo, deixa eu ir embora aqui. Vamos lá do pilar cristológico, gente. Então, surgem Cristos em todas as vertentes religiosas, ou seja, a salvação não é sobre o Jesus, não é pelo Jesus dos cristãos. A salvação vem de todos os Messias em todas as religiões. Há inúmeras formas de salvação sem que haja exclusividade do Cristo da Escritura. O questionamento é o seguinte: por que um Deus de amor, esse é o questionamento pós-moderno, por que um Deus de amor deixaria de fora outras formas religiosas de viver? É isso. Primeiro, mudou-se a ideia de Deus, o Deus de amor. Mudou-se a ideia de salvação e muda-se a ideia também de Cristo. Bom, vamos lá para as hermenêuticas pós-modernas. Agora eu vou ter que correr aqui, tá, gente? Vamos lá. O pressuposto principal das interpretações dentro da perspectiva pós-modernista é o subjetivismo. Então eu quero que você entenda isso. Qual é o principal pressuposto da pós-modernidade? É o subjetivismo. Qual era o principal pressuposto da modernidade? O racionalismo. Ok? Qual é o principal pressuposto do cristianismo ortodoxo oriundo da Reforma? O principal pressuposto é a revelação.
Eu já vou para a Bíblia sabendo que ela é a palavra revelada de Deus. Eu já vou com esse pressuposto. Se eu sou lá um cara da modernidade, eu vou com o pressuposto da minha razão. O que a minha razão puder definir como verdade é verdade. Se não, não é verdade. Só que na pós-modernidade não é mais a razão, é o subjetivismo. Então a Priscila pode ter a ideia que ela acha da Bíblia e Eliane também, porque o que determina a busca pela verdade é o que está dentro delas e não o que está no texto. Subjetivo quer dizer pertencente ao sujeito, debaixo do sujeito, dentro do sujeito. Então isso é subjetivo, é o que pertence a mim. A ideia subjetiva, uma ideia própria, minha, partiu de dentro de mim. Então o subjetivismo é o pressuposto que leva a pessoa a interpretar a Bíblia. E você que está me ouvindo aí, eu que estou falando, a gente precisa olhar e falar assim, caramba, eu posso fazer isso? Eu já fiz isso. Quando a gente já faz isso, a gente vive, não tem como a gente ser arrancado da pós-modernidade. A gente está dentro da pós-modernidade. A questão é a gente saber identificar como ela funciona e saber preservar o que é a nossa fé no meio disso. Então não existe apenas uma interpretação correta da Bíblia, pois há um sistema plural de interpretação que legitima o leitor a chegar à conclusão de sua própria verdade. Aí, por isso que eu botei em vermelho lá, sua própria verdade. Mesmo que esta verdade seja totalmente oposta ao que se pensou anteriormente sobre aquilo. Nunca se pensou aquilo. Tudo que se pensava sobre esse texto era exatamente contrário ao que eu estou pensando hoje, não importa. Não importa, o que importa é que hoje para mim significa isso. A hermenêutica passa a ser desenvolvida e modulada pelo foco e intenção do leitor. Ou seja, o sentido do texto é dado pelo leitor com base na sua realidade. Aí, irmão, você faz da Bíblia o que você quer. É com base na sua realidade. Você vai legitimar qualquer tipo de comportamento. O autor original e suas intenções, babau, são descartados, tem nada a ver com ele. É o sentido daquilo que estava falando aí da Cláudia Leite. Dentro da pós-modernidade, você escrever um texto, você não é dono mais dele. Nem a intenção mais pode ser classificada como tua. E como atrai as pessoas, né? Usando a tem uma história que parece que é o reverendo Charles Davi, lá de São Paulo. Ele estava numa palestra com Jacques Derrida, vou falar dele daqui a pouco. E Derrida defendia essa ideia de que o texto não importa o sentido do autor. Você que coloca o sentido do texto. Ele falava coisa parecida. Aí surgiu, aí os alunos vão lá falar, e teve um que falou assim, que eu vou pegar a ideia do mestre e vou aplicar isso na Bíblia. Acho que o Derrida falou assim, não, mas não é isso que eu quis dizer. E o leitor falou assim, e daí que você quis dizer isso? Não tem importância o que o autor quer dizer. Então eu digo o que eu quero. Pegou no contrapé. É a mesma contradição na frase pós-moderna. Não existe verdade absoluta. Aí você pode perguntar, isso que você falou é absoluto? Pegou no contrapé, né? Não existe verdade absoluta. Isso também é relativo. Vamos lá, gente. Vamos para influência de pensadores. E vamos começar com esse cara aqui, ó. Hans Georg Gadamer, ou Gadamer. Olha quantos anos o cara viveu. 102 anos, lúcido. Ele viveu... Esse cara aqui, filósofo alemão, considerado um dos principais expoentes da hermenêutica do século XX. Então, quando as pessoas estão falando as coisas, eles estão simplesmente aplicando em suas vidas pensamentos que vêm desses caras. Eu só vou citar 3 hoje, poderia ser muitos outros. E lembra, eu estou citando muito superficial, eu não sou filósofo, não domino muito isso, eu sou apenas curioso. Um dos principais expoentes da hermenêutica do século XX, de acordo com o seu pensamento, os métodos de interpretação são invariavelmente determinados por sua
época. Então não venha com um método de interpretação lá do século XVI. Não funciona aqui. Assim sendo, a hermenêutica não é uma ciência que tem como alvo o conhecimento objetivo e perene. Objetivo absoluto, perene para sempre. Então, para ele, não existe uma verdade absoluta e muito menos uma verdade para sempre. Meu Deus. Não existe isso. Maluco? Ele de maluco não tem nada, viu, gente? Antes, deve sempre se ajustar ao seu... A verdade deve ser ajustada ao seu contexto histórico e cultural. Repare, gente, eles não estão falando de ausência de verdade. Ele está falando de uma verdade que é determinada pelo seu contexto, mas que amanhã pode não ser mais. É perene. E esses anos estão falando isso, né? Que viveu, né? Esse é o problema. Teve tempo para falar. Então, esses caras são endeusados. Simone de Beauvoir, por exemplo, quando se fala dela, eu estava vendo um programa esportivo uma vez, eu falei, mas até aqui, senhor. Até aqui. Um programa esportivo, o cara vai falar de Simone de Beauvoir e falar assim, uma mulher acima do seu tempo. Cara, aí os jovens lá estão ouvindo assim, caramba, é mesmo, aí pronto. No Enem 2016, o tema da redação foi a frase dela. Eu não nasci mulher, me tornei mulher. A frase dela foi o tema da redação. Me lembra aí que eu vou tirar uma aula extra pra gente falar também sobre ideologia de gênero. Vamos lá. Vamos pegar aqui os pressupostos dele. Gadamer pensava da seguinte maneira, ó. A hermenêutica deve buscar entender o que possibilita o conhecimento em geral, já que a verdade é sempre relativa e subjetiva. Segundo, o texto possui vida própria. Ele é independente da intenção do seu autor e independente do seu contexto histórico. Ela está livre, autônoma. Seu sentido é alcançado através do diálogo entre o texto, a realidade presente do leitor e desse intérprete. Então, ele fala de... Como é que ele fala? De interação. Gadamer falava que não existe uma hermenêutica decretiva. O que há é a autonomia da linguagem. Ele falava isso. Por exemplo, se estou conversando aqui com o Marcelo, para Gadamer, o que tem autoridade nessa minha conversa com o Marcelo não sou eu nem ele, e sim a linguagem que trocamos entre nós. E dessa interação do Marcelo, de mim, do contexto que eu vivo com a linguagem escrita, é que eu tiro uma interpretação para mim. Esses caras são filósofos. A compreensão do texto, terceiro, deve produzir um novo sentido que seja coerente com a realidade do leitor. E a gente há de convir, gente. Quer ver? Vamos casquetar aqui vocês. Você está lendo lá Levítico. Aí Deus coloca as ordens lá para a mulher que pariu um menino. Ela tem um período de purificação de 1 mês. Se for menina, a purificação é 2 meses. Para dessa. Como assim? Agora vê isso na mente pós-moderna. Então, são coisas desse tipo. Entendeu? A importância da hermenêutica aí. A compreensão de uma perícope é uma passagem, tá? Um segmento do texto. A compreensão de uma perícope não está subordinada pelos pressupostos do autor, mas por uma junção de perspectiva do autor, do leitor e do seu tempo. A interação dessa linguagem em 3 dimensões, o autor, o leitor e o tempo do leitor, é que vai trazer a compreensão do texto. Ou seja, o contexto do autor, brau. Você pode até interagir. E o seu contexto... Você pode escrever o que o autor disse,
interagindo com você e com a realidade presente tua, que é diferente do autor. É aí que você vai tirar a compreensão do texto. Texto bíblico, por exemplo, não é um determinante de significados fixos, mas ele pode ser uma junção de diversos significados. Por isso a pluralidade teológica que eu falei ainda agora. A tarefa do leitor não é identificar o significado oriundo do autor. Na ocasião em que escreveu o texto, ele deve buscar o sentido para si e para o contexto da sua época. Isso aí são hermenêuticas da pós-modernidade, tá, gente? Chamada nova hermenêutica. A distância entre o autor e leitor no tempo e na cultura torna impossível para eles, para esses pensadores, é impossível descobrir o sentido original do texto. Impossível. Isso aí, você vai ver o Bart Ehrman, por exemplo, é um pensador que vai contra a doutrina da inerrância e vai argumentar coisas que, se você não for muito crente, você vai embora. Você tem que ser muito crente para você ler essas coisas, né? Ele vai falar, por exemplo, assim, a gente não tem os originais, a gente só tem as cópias. Como é que a gente vai dar autoridade a umas cópias se ela pode ter sofrido a alteração de quem copiou? Quem refuta ele é o Daniel Wallace. Um deles, né? O Gessler também. Gessler também. Vamos lá. Onde eu estou? A última. A distância entre o autor. Passou. Vamos para outro cara aí. Esse aí. Paul Ricoeur, francês. Esse viveu menos, né? Viveu menos que o outro, mas viveu muito, né, também. Né? Esse cara aqui, cara. Esse. Vamos lá. Esse é o quê? Mais um teórico. Paul Ricoeur. Mais um de longevidade. Muito francês nesses casos. Esse é francês. Esse é francês. Na época medieval era mais alemão. Alemão, britânico. Que falava. Esses filósofos assim tem alemães, britânicos, franceses. Jean Paul Sartre é francês, Simone de Beauvoir é francês, Michel Foucault é francês, esse que a gente está estudando aqui é francês. Então, isso que eu ia falar. E a França não sofreu com isso, porque essa abertura toda, por exemplo, o Islã olhou para ali e embarcou. A intenção islâmica é o quê? Fazer da França o país deles. E eles têm a ideologia de tomar na força. Evangelização islâmica na guerra. Tomar as terras para lá. Mas são inteligentes, porque estão fazendo isso. Não, de burro não tem ninguém burro aí, não. Burro é gente. Vamos lá. Crítica literária pós-moderna foi muito influenciada por esse pensador francês que a gente está falando aqui, né? Ele buscava desmascarar, ele falava isso, desmascarar, desmistificar o texto. A intenção do leitor é tirar a máscara do texto. Essa é a intenção do leitor. E ao tirar a máscara do texto, expor o real a partir daquilo que é aparente. Então Ricoeur dizia, você olha para o texto lá, está escrito lá, honra teu pai e tua mãe. Aquilo não é a verdade. Você vai ter que quebrar tudo isso e buscar por trás dessa coisa aparente onde está a verdade sobre isso. Tem isso na nossa igreja. Essa é a ideia desse cara aqui, gente. Não digo nossa igreja aqui, Ministério da Graça e Verdade, falo de modo geral. As pessoas. Não, as pessoas. Cara, eu conheço muita gente que pega o texto e diz assim, cara, não, tem André, que ter alguma coisa aqui por trás. Pega um café pra mim lá. Ele quer algo que. Se tiver, não sei se tem não. Não basta o que está ali, claro. É a busca da revelação para mim. Não, mas isso aí é diferente desse filósofo. Isso que você está falando é um método alegórico. Não, pastor, eu falo no sentido do isso cara tem uma, sim, mas ele tem uma ligação com a alegoria grega. Sim. Que a gente já viu aqui, a gente estudou sobre Homero, lembra? Homero, sobre Filo de Alexandria. Esses caras usavam a alegoria Ilíada de Homero, que falava dos deuses que profanavam, né? Então, para se defender os deuses do panteão, dizia que aquilo ali era simbólico.
A verdade, aquilo era apenas uma alegoria, a verdade estava por trás daquilo. Então, no método alegórico, a verdade está sempre oculta no texto. E o Ricoeur fala mais ou menos isso aqui, como você está dizendo. Não, mas o que o Alex está falando também é procurar profundidade onde não tem profundidade. Ele quer procurar o que está oculto. A ideia dele é: você leu, qual é o teu objetivo? Você tem que desmascarar isso. Esse é o ponto. Vamos lá, principais características desse cara. Uma vez escrito, o texto está totalmente e definitivamente divorciado do seu autor. Acabou. Quem escreveu Romanos? Paulo. Acabou. Paulo não tem autoridade nenhuma sobre aquilo. O texto não é de Paulo e nem nada que Paulo, porventura, queria dizer. O texto agora é teu e você vai colocar o sentido que você quer nele. É isso. E também do seu contexto original. Então, o contexto original de Paulo lá não tem nada a ver com a gente, segundo eles, né? Assim, a intenção autoral é impossível. Descarta isso, tira isso da tua cabeça. Não vai para um texto querendo buscar o sentido autoral. Você vê isso muito nesses compositores brasileiros. Uma vez eu estava vendo o Djavan falar, né? E também aquele poeta cearense, Ednardo gravou Pavão Misterioso. Aquilo foi usado depois como uma espécie de hino gay. Hino gay, você sabia disso? E na época, Ednardo dizia que não, a intenção que querem dar para a minha letra é de cada um. Cada um entende do jeito que quiser. Só que depois, não sei se vocês lembram aí, um site de descoberta de coisas do governo que deram o nome de Pavão Misterioso. Tem 2 anos isso, mais ou menos. O Ednardo saltou nas tamancas. Eu não escrevia música para isso, mas agora é ele. O Djavan mesmo falava, né? Porque o Djavan tem as coisas muito abstratas na poesia dele, né? Açaí de manhã, zoom de besouro, um imã, grande, 10 da manhã, essa coisa é meio complexa, né? Diferente da poesia mais concreta de Luiz Gonzaga Júnior, eu acredito na rapaziada, eu fico com a resposta das crianças, ele era mais objetivo. O Djavan não, o Djavan é mais completo. Aí ele mesmo dizia, não, eu escrevo assim, cada um interpreta do jeito que quer. Açaí guardiã, por que ele diz isso? Açaí guardiã, zoom de besouro. O que é isso, cara, que esse cara está falando? Açaí guardiã porque é a força da economia. É isso que ele quer dizer. É a força da economia. Zoom de besouro, que é um imã, né? Escutar aquilo é como se o teu ouvido fosse atraído para aquilo. Branquiatese da manhã. Não, isso é a interpretação correta dele. É a interpretação correta do poema dele. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com Derrida, não, tá? Mas todos os textos hoje, eles são considerados, assim, uma das coisas da filosofia é que quando você passa para além, é tornado domínio público. E no domínio público... Cada um bota... Isso é bem da pós-modernidade, é isso mesmo. Vamos lá. O leitor jamais pode fechar o sentido do texto, que está sempre aberto. A textualidade do texto é colocada no centro da reflexão hermenêutica. Para Ricoeur, a hermenêutica é mais do que ensino da interpretação de textos e de seus métodos interpretativos. A hermenêutica é uma teoria de uma compreensão abrangente do mundo e da existência humana realizada no meio da interpretação de textos. Aquilo que eu estava falando para vocês não é questão de interpretar a Bíblia, não é questão de saber interpretar as coisas todas, à nossa volta. O cristão é isso, o cristão está no mundo. O texto, por meio de sua contextualização, ganha autonomia tanto em relação ao seu autor como em relação ao seu leitor. Ninguém é dono da verdade, nem o autor que escreveu, nem o leitor que está dizendo aquilo.
A verdade é condicionada a quem quer que aquilo seja verdade. Ninguém é dono de uma verdade hermeneuticamente definida. Acabou. O leitor deve procurar compreender-se diante do texto. Aqui é interessante, ele está falando que o leitor não tem que buscar compreender o texto. Ele tem que procurar compreender a si mesmo dentro do texto. Essa é a ideia desse cara aqui. E não necessariamente compreender o texto. Gente, eles estão fazendo isso direto hoje. A pessoa se vê na realidade, na realidade escriturística, mas ele não quer compreender, ele quer se enxergar ali, se aceitar ali, se justificar ali e se sentir bem ali. Isso é pós-moderno. Então, no pós-modernismo, nenhum texto confronta. Nenhum. Você não tem que compreender texto, você tem que se compreender por meio do texto. E aqui, Jacques Derrida. Isso é muito conhecido, né? Bem conhecido. Esse viveu 74 anos, não é isso? A minha matemática está certa? A longevidade está diminuindo aqui. Filósofo de origem judaica, nascido na Argélia, considerado fundador, é aqui que eu quero. Lembra quando eu falei que Rudolf Bultmann ele criou o programa de demitologização da escritura? Esse criou o desconstrucionismo. Esse cara construiu. E a ideia já diz, né? O que é o desconstrucionismo? A arte de desconstruir. O que você entendia como homem, mulher, marido, esposa? O que você entendia? Tem que desconstruir. Eita, gente, a gente está na pós-modernidade. Como o nome é desconstruir o possível sentido de determinado texto. Você vê que as ligações estão muito íntimas, né, entre esses pensadores. O que Derrida sugere, postula, é o seguinte: seu maior objetivo, identificar e depois desacreditar as pressuposições. Você tem que desacreditar. Ou desacreditar os princípios que pretendem legitimar revelações. A tarefa do leitor é jogar isso por terra. Eles não entendem, não defendem jamais verdade absoluta. Por isso que eles são contra narrativas, metanarrativas, então. Não, o passado não pode determinar meu presente. Meu presente é determinado pelo presente, é pelo aqui e agora. E por aquilo que eu acho, por aquilo que eu me encontro, por aquilo como eu me vejo. É a maneira como eu me vejo que eu devo me assumir. Essa é a ideia. Então, você vai ver hoje que eu estou falando, as pessoas brincando, a pessoa é um ser humano, eu me vejo um gato. Né? Isso é a realidade hoje. Eu começo a... coisa como... Gente, vamos lá para não fugir do sério. Você pega um conceito desse aqui, pega um conceito desse com a frase célebre do livro da Simone de Beauvoir: eu não nasci mulher, eu me tornei mulher. Então é ela que determina. A ideia é essa. Ela pode até ter tentado falar outra coisa, mas o que foi entendido foi isso. E aqui ele vai dizer a mesma coisa: você precisa desacreditar essas pressuposições ou esses princípios que pretendem legitimar revelações de uma determinada narrativa, metanarrativa, porque isso não tem nada a ver contigo. Essa narrativa pode ser filosófica, pode ser ideológica e, sobretudo, teológica. Por isso que na pós-modernidade há uma rotatividade muito grande de conceito. Uma coisa hoje por exemplo, algum tempo atrás, bem curto, você não poderia falar preto, você tinha que falar negro. Não é isso? Agora você tem que falar preto. Mudou. É para desconstruir, né? Mudou. Mas é para desconstruir. Mudou. Isso. Como é? Preto é cor, negro é raça. Falando que era raça. Isso já caiu. Que preto era o sapato da luz. Agora é errado. Ao contrário. Loucura, né?
O grupo de pagode tem que botar agora raça preta. Pode ser mais raça negra, não. Então, por que eu estou citando esse exemplo? Porque essas coisas mudam. O que hoje é assim, amanhã já não é, e a pessoa vai tentando se firmar nessa multiplicidade de conceitos, né? Então, portanto, essas supostas revelações que determinam o que é verdade, elas precisam ser destruídas. Seja ela, como eu disse, filosófica, ideológica, acima de tudo, teológica. Precisa desconstruir. Não existe uma cosmovisão determinante por trás de uma linguagem no texto. Derrida. Você evoluindo tanto que a gente achando que é cachorro. Aqui. Você está evoluindo tanto que tem gente achando que é cachorro, que é isso mesmo. Vamos lá. Aqui o mais pressuposto dele. O que cabe ao intérprete? Presta atenção aqui, que a gente só tem 15 minutos de aula. O intérprete não vai buscar a compreensão do texto, ele vai desconstruir o texto para reconstruí-lo do jeito que ele acha que tem que ser. Pegaram? Os textos, por natureza, são arbitrários. Eles impõem, então por isso eles têm que ser negados. Você pega o pensamento de Michel Foucault. Michel Foucault caminhava por isso, né? Michel Foucault não era o adepto do desconstrucionismo, mas do estruturalismo, que uma coisa está muito relacionada a ele, a outra. Ele dizia que são as estruturas que fazem mal às pessoas. Aqui o que Derrida está dizendo é que essas narrativas de absolutos é o que faz mal às pessoas. E o leitor então tem que derrubar isso, desconstruir para reconstruir dentro do seu contexto. Os textos precisam ver de maneira que não tenha sentido fixo, objetivo que foi determinado pelo seu autor. Não é possível chegar a uma interpretação imperativa, ou seja, você não pode usar um texto para ordenar um comportamento. O texto não é imperativo de nenhum texto. Se este for interpretado com base nele próprio, sem que haja uma interferência da perspectiva do leitor e da perspectiva do contexto do leitor. Aí, qual é o contexto da modernidade? Como é que o ser humano se vê hoje? Como é que o homem se vê? Como é que a mulher se vê? Aí tem expressões, por exemplo, masculinidade tóxica. É uma expressão hoje comum. Aí como é que o cara vai ser um defensor, ou melhor, como é que o cara vai ser contra a ideia da masculinidade tóxica? Ele pinta as unhas de rosa. Para dizer que com isso, tem um autor da Globo que fez isso, por isso que eu estou lembrando. Ele acha que com essa atitude, ele está dizendo que a masculinidade dele não é tóxica, ou seja, não é nociva, não é prejudicial a outro. Heterotópico. Então, diversas. Diversas. Vamos lá, gente. Outra aqui. Não há para o leitor qualquer relevância na intenção original do autor. Isso é irrelevante. Não é possível que exista apenas um sentido no texto lido. Essas ideias, elas influenciam grandemente. O sentido de um texto tem apenas uma relação acidental com a intenção consciente do seu autor. Portanto, não é possível estabelecer uma única e definitiva interpretação para um texto, visto que o sentido é sempre alterado pelo contexto pessoal e coletivo do leitor. Eita, tão ferrado, hein, gente? Aqui eu vou citar aqui o Altair Germano. Esse artigo aqui, falando nisso, deixa eu falar com vocês. Eu não coloquei o texto complementar, porque eu estou imprimindo e são pouquíssimos os alunos que pelo menos falam assim, eu li. Né? Eu cito, eu conto no dedo quem está fazendo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o texto e vou postar no grupo. Quem quiser ler, leia. Tá bom? Porque o texto que eu vou postar aqui, eu vou lembrar do Marcelo. Esse tem 16 páginas. É mole. Molezinho. 16. É um texto do Heber Campos falando da pluralidade da pós-modernidade.
Isso que ele vai falar. O Altair diz assim: o desconstrucionismo propõe explicitamente a pluralidade da verdade. Não há uma única verdadeira interpretação de um fato, de um texto ou discurso. Todas as interpretações são igualmente válidas. O conceito de verdade absoluta é visto como algo bastante nocivo, tóxico, pois toda pretensão à verdade é considerada como arrogante, tirânica e obscurantista. Aí você vê a cisão de filhos com pais, como é que os filhos começam a ver os pais como a família como estrutura de dominação. Aí você vê, por outro lado, os pais que não sabem lidar com essa transição cultural e querem impor os mesmos métodos da modernidade. E aí a coisa vai daí para pior. Característica da chamada nova hermenêutica, né? Isso tudo surgiu a nova hermenêutica, que é a hermenêutica plural da pós-modernidade. Pontos principais aqui. O sentido do texto é produzido pelo leitor, levando em consideração sua realidade individual e seu contexto cultural. Imagine, cada um na Bíblia vai para a Bíblia encontrando o sentido que tem a ver com aquilo que ele é, com aquilo que ele quer ser, com o estilo de vida que ele está levando. Aí ele vai encontrar isso na Bíblia. O foco está na experiência. É uma hermenêutica essencialmente ideológica. Ela mantém uma relação estreita com a política e tem influência marxista e socialista. Como eu disse, Michel Foucault é o filósofo preferido da esquerda, do socialismo, do marxismo. Gente, você sabe que eu não gosto de falar de política não, mas eu nunca vi marxismo e socialismo dar certo em nenhum lugar do mundo. Onde entrou, destruiu. Então, quando eu tive coragem de falar para não votar nesse governo, não tinha nada a ver com Lula. Não era isso, até porque eu votei nele em outras ocasiões. Mas era a ver com o regime. O perigo é o regime. E esse regime, ele é falso, ele é mentiroso. Porque ele fala que é para o povo, mas ele explora o povo. Ele arrebenta com o povo, aos poucos. Eu tenho muito medo desses 2 últimos anos desse governo. Do que pode acontecer por aí. Inclusive, quem falou que é polêmica. Eles, em todo lugar que esse governo vai, eles vão monitorar mídias, eles vão monitorar ganhos, eles vão querer saber quanto você está ganhando. Em todos os países que tem esse regime, eles querem monitorar quanto você está ganhando. E esse regime, ele vai caminhar para isso. Você pode acreditar no que eu estou falando. E essas ideologias todas aí, ela tem relação política e tem a marca marxista. Marx foi um que defendeu com toda a velocidade que essas estruturas precisam ser destruídas. Deus, família, propriedade, isso tudo tinha que cair por terra. A família é uma estrutura patriarcal de dominação, que você precisa vencer isso. Então não tem nada que aconteça, gente, que não tenha uma intenção por trás. Já falei isso. Aí você vai ter o filho, ela fez um Enem, não sei onde, passou, aí você mora aqui no Rio de Janeiro, a vaga dele foi lá pro Maranhão. Tem intenção por trás disso. Tem intenção. Não quero mistificar não, tá, gente? Só quero abrir os olhos. A intenção é tirar esse cara da família dele. Tira o cara da família, né? Separa da família. Tem uma coisa boa? Tem, ganhar autonomia, ganhar maturidade, tem, mas o que está por trás disso é mais profundo. Só que às vezes eu fico quieto para não ser mal interpretado, tem gente que não vai concordar comigo, e como a gente está na pós-modernidade, é o direito de não concordar. Ela é uma hermenêutica relativista na sua raiz. Ela nega qualquer possibilidade absoluta e ela é desconstrucionista. Ela desconstrói tudo que estava. Essa é a ideia, irmãos, que vem aí do início da segunda metade do século XX para cá, e que, como eu disse, se instalou mais no início, final da década de 80 e início da década de 90. A ideia de quebrar paradigmas. Não existe, é a casa do não binário.
é a cultura não binária. Não existe preto, branco, verdade, mentira, certo, errado, homem, mulher, feminino, masculino. Essas coisas não existem. Essas coisas precisam ser vistas dentro da neutralidade. Eu não posso, dentro de uma política pós-moderna, eu não posso falar assim, bom dia, meus irmãos, que eu estou masculinizando. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É como de gênero. Mas isso acabou já. Na regra é. Na regra é. Mas daqui a pouco vai mudar a regra. Vai mudar a regra. Pode ter certeza disso, vai mudar. Todos e todas, ou então todes. Que é o neutro. Que é o neutro. Vamos lá, gente. 5 minutos. De acordo com a nova hermenêutica, os textos bíblicos devem ser lidos à luz das experiências pessoais, do contexto social, sobretudo das minorias. Aí que vai ter um tempo que a gente não vai ter tempo. Por exemplo, as interpretações, elas são agora feitas dentro desse contexto de minorias, negros, mulheres, pobres, homossexuais, dentre outros, tá? Então vão se interpretar o texto com a intenção de, entre aspas, favorecer essa minoria. Nem que você tenha que dar um sentido ao texto que lá nunca existiu. Ok? Essa é a ideia. O pressuposto é que o texto bíblico foi... Esse é o ponto, gente, onde vem a crítica. O texto bíblico sempre foi usado pela ótica das maiorias dominantes. Homens, brancos, europeus, ricos. Então tem que derrubar esse troço. Essa é a ideia. E da força. Aí é claro que isso vai surgir novas teologias e novas hermenêuticas. Eu indico para você um livro chamado Teologia do Século XX. Acho que eu já indiquei esse livro para vocês aí. Ele trata disso tudo aqui. O pressuposto é que o texto bíblico foi usado e interpretado pela ótica das maiorias dominantes, homens ricos, brancos, europeus, que se utilizaram da Bíblia para dominar os mais desfavorecidos. Esse é um argumento forte deles. A Bíblia foi usada pelos maiorais para dominar sobre a minoria. Esse é um argumento muito forte deles. Por exemplo, a Bíblia é machista. Aí, se você olhar para a Bíblia com um pressuposto pós-moderno, você vai concordar. Por que a purificação de uma mulher que pariu um menino é menor de tempo do que aquele que pariu uma menina? Então, quando você olha isso, tem machismo aí. Então, a ideia aí é, por que Deus é pai e não mãe? Por que Jesus é o filho de Deus e não a filha de Deus? Então, mudando. Agora, ele não é chamado mais Jesus o filho de Deus, é Jesus a criança de Deus. A ideia agora é essa dentro da pós-modernidade. Jesus, a criança de Deus. Com isso, vão surgir outras teologias. Teologia da libertação, que é forte isso. A teologia da libertação tem expoentes brasileiros fortes, como Leonardo Boff, aqui. Nasce dentro do catolicismo, depois é negado até pelo próprio catolicismo. Leonardo Boff foi expulso da Igreja Católica. Então, para ser expulso da Igreja Católica, a coisa é bem complicada mesmo. E qual é a teologia da libertação? A salvação tem nada a ver com o sangue de Cristo. Tem nada a ver com isso. A salvação tem que ser lida, interpretada à luz do sofrimento dos menos favorecidos. Então, salvação é libertar o oprimido. E eles vão fazer essa interpretação, por exemplo, de Êxodo. O que foi a salvação? Tirar aquele povo da opressão de um governo tirano e poderoso do Egito. Então, para a teologia da libertação, a salvação não tem nada a ver com o sangue de Jesus derramado na cruz. Tem a ver com tirar a minoria do domínio da maioria. Por isso, libertação. A teologia feminista, que é forte também. Teologia negra. Teologia feminista, por exemplo, o nome de Deus sempre foi Sofia. A Bíblia é machista e colocou Yahvé. Mas o nome de Deus é Sofia, filha da Márcia.
Massa é mãe de Deus. É isso. Aquele filme, o filme A Cabana, você vê teologia negra, teologia feminina, Deus é uma mulher negra, tá tudo ali. Tudo ali. Eu vi gente chorando vendo aquele filme. Eu chorei, mas eu não conhecia nada. Não sabia. Falar igual minha mãe falava, engole a lágrima. Engole a lágrima. Bota a lágrima pra dentro. Lágrima pra dentro agora. Vai fazer isso com teu filho agora. Modernidade para pós-modernidade. E a gente tem a teologia do movimento homossexual, que talvez seja a que mais cresce hoje. Essa teologia. Tudo isso vem da hermenêutica, da nova hermenêutica da pós-modernidade. Considerações finais, a pergunta é como lidar com essas mudanças. Vamos lá, gente. Como que a gente lida com essas mudanças? Primeiro, não desprezem tudo. Tudo que acontece, nem tudo aí você joga fora, é demônio. Não, nunca foi. É necessário que haja sabedoria e sensibilidade ao lidarmos com a realidade do nosso tempo. Entender isso. Não podemos ignorar o contexto do leitor. Isso é um fato. Nessa nova hermenêutica, o contexto do eleitor, eles querem interpretar, a interpretação é determinada pelo contexto do leitor. Como é que a gente lida com isso? A gente não aceita que o contexto do leitor interprete o sentido da Bíblia, mas a gente não pode ignorar que o leitor tem um contexto. A gente não pode ignorar isso. A gente precisa entender, principalmente quem ensina e quem prega como eu. Eu posso usar um texto bíblico, mas eu preciso saber que eu estou aplicando a verdade daquele texto a pessoas que têm os seus contextos pessoais difíceis. Eu preciso ter sabedoria para lidar. Eu não posso vomitar o texto bíblico ignorando o contexto daquela pessoa que está me ouvindo. E isso a gente está aprendendo com eles, tá, gente? Nós não podemos abrir mão da ortodoxia hermenêutica, mesmo que haja essa diversidade de interpretação. Mas nós precisamos redescobri-la à luz do nosso tempo. Então o desafio, redescobrir a ortodoxia hermenêutica, mas à luz do nosso tempo, não à luz do tempo lá de Calvino, à luz do nosso tempo. Nosso tempo é mais complexo, é uma outra realidade. Terceiro, é necessário um despertamento teológico e hermenêutica. Isso aqui talvez seja só um ato de milagre de Deus. A igreja se despertar pela teologia, a gente não tem. A gente tem a igreja acostumada com movimentos. E muitos movimentos que são postulados pela pós-modernidade. A pessoa está no culto para sentir emoção, para chorar, para sentir vibrações, para se encontrar consigo mesmo. Isso tudo é pós-moderno. As músicas são assim, ninguém explica Deus, do crente ou ateu. A gente está explicando isso. Ele é Deus de perto, não é Deus de longe. Essa coisa. Aí vira cambalhota. Vira cambalhota, ri, é isso. É necessário um despertamento teológico, é necessário que o púlpito da igreja seja mais doutrinário do que motivacional. Isso é fundamental. Só que tem um ponto para pastores. Quando você determina o meu púlpito vai ser doutrinário e não motivacional, pode ficar aberto para críticas e para pessoas virando as costas e indo embora. Aí a gente vai determinar quem você segue. Esse é o ponto. Né? E quarto, nós devemos evitar a interpretação subjetiva, submetendo-nos aos imperativos divinos. A gente precisa evitar isso em nós. Liga para o texto, submete o que o texto diz, não pega a tua necessidade para encontrar no texto o respaldo. Não faz isso, deixa o texto falar contigo, deixa o texto te confrontar, conta com a misericórdia de Deus, reconheça teus erros diante da palavra de Deus, reconheça teus erros, peça perdão a Ele, saiba que você por si mesmo não muda nada, você não consegue mudar nada, você depende da graça de Deus, você depende do favor de Deus na tua vida, faça isso todos os dias. E para a gente terminar ainda, né, 5, nós precisamos saber usar a prerrogativa do pressuposto. Esse é um ponto. Eles não falam que é o pressuposto do leitor. Então, o pressuposto do leitor é a minha experiência. Então, eles têm que respeitar que o meu pressuposto é a revelação de Deus. Eles têm que entender, eles têm que admitir e respeitar o meu pressuposto. Se eles requerem respeito pelos pressupostos deles, eles precisam respeitar o pressuposto do cristão.
autêntico e ortodoxo. Meu pressuposto é a revelação bíblica. Eu acredito que Deus criou. Então acabou. Aí você não pode também, como eles mesmos pregam, você não pode por causa disso ser hostilizado, ser rebaixado, ser recriminado, ser violentado. Essa semana eu recebi um vídeo, um cara pregando na rua com a Bíblia, e o cara estava num movimento, não sei se político, ali o cara foi pra cima dele, deu tapa na cara dele pra ele parar de pregar. Aí o cara ficou revoltado, o cara também não era crente, revoltado, filmando. Ele pode tudo, por que o cara não pode pregar a palavra de Deus? Por que não pode pregar a palavra de Deus? Sim, mas a gente tá chegando. Por isso que eu falei que há muita contradição e a gente pode chegar a uma perseguição desse tipo. É possível. Nós precisamos saber diferenciar o sentido da aplicação do texto. Aqui é a tacada de mestre, gente. O sentido do texto é único? É. Mas você não pode aplicar esse texto, esse sentido do texto que é único, ignorando o contexto de quem está te ouvindo. Verdade. Lembra que eu falei? O pastor tem que ser um homem do seu tempo, um homem da Bíblia e um homem do seu povo. Ele precisa ser isso. É necessário que seja isso. É preciso acender a veia evangelística no meio disso tudo. Como, pastor? Entendendo que o evangelho bíblico, o evangelho bem interpretado, ele tem natureza universal, ele atinge todas as ideologias, todas as classes de pessoas, alcança os seres humanos de qualquer etnia, de qualquer classe social. E por último, nós devemos identificar as fragilidades interpretativas da nova hermenêutica, reviver o sentido original do texto bíblico, sabendo que a Escritura, esse é o ponto principal, a Escritura fornece uma base sólida para a vida humana. Isso é uma arma nossa, que as pessoas estão procurando aqui e ali, o que elas estão encontrando é buracos existenciais, inconstâncias emocionais, psicológicas, e aí que o Evangelho entra como resposta, satisfação plena a uma pessoa. Satisfação plena a uma pessoa está em receber o Evangelho. Gente, desculpa se eu me delonguei demais. Fevereiro, terceiro sábado de fevereiro, a gente vai sair um pouquinho dessas questões filosóficas, históricas, e vamos entrar mais nas questões práticas da ortodoxia hermenêutica. Como lida com o texto, como superar os abismos que existem entre nós e o texto. Como a gente vai fazer isso? Então, não faltem, tá? Fevereiro acaba em março, não é isso? São 5 meses. Acaba em março e a gente vai começar sobre cosmovisão cristã. Então, esse curso é fundamental para que você depois esteja preparado para entender a cosmovisão cristã. Abril. Então a gente vai trabalhar isso, tá? A ideia é, já o curso de cosmovisão, a gente vai ter um primeiro momento bem teórico, né? Compreender o que é a cosmovisão, em geral, de onde vem essas ideias de cosmovisão. A gente vai caminhar um pouquinho aí em Immanuel Kant, que foi o primeiro a argumentar sobre isso. E depois a gente vai, nas aulas últimas, a gente vai ver como articular uma cosmovisão cristã no nosso tempo. Esse é o curso que está por vir aí, tá bom?